Bem, então, nós vamos esperar um pouquinho mais, só para resolver uma situação. Muito bem. Agora sim nós podemos dizer bom dia e começar de fato a nossa EBD. E o nosso bom dia para os irmãos que estão aqui conosco no culto presencial, também para os irmãos que estão em casa. Muito bom dia, estão assistindo agora a nossa EBD, ou que podem assistir também em outro momento, né, que vai ficar gravado, podem assistir depois. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, irmã, cada família, que pode participar de alguma forma da nossa EBD. Nós vamos fazer uma oração, logo em seguida a esta oração, a equipe de música vai ministrar um cântico, e nós iremos para o nosso estudo, né, na nossa EBD de hoje. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, somos profundamente gratos ao Senhor por mais um domingo, por mais uma manhã, por mais um tempo que podemos parar as nossas vidas, nossos afazeres, para a semana e até mesmo de hoje, do dia, e poder guardar esse tempo na presença do Senhor, na nossa escola bíblica, atendendo a tua palavra, celebrando ao Senhor. Pedimos a tua bênção para esse nosso tempo juntos. Fica conosco, nos dirige, nos abençoa, Senhor. Abençoa essas orações, Senhor. Abençoa os cânticos ao Senhor, que também, embora seja para o Senhor, nós gostamos de cantar e nos alegramos celebrando ao Senhor. Abençoa, Pai querido, a tua palavra que será compartilhada na nossa EBD, em várias classes. O Senhor use para os professores como instrumento nas mãos do Senhor para a edificação, para fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança no Senhor. Abençoa, Pai, a nossa EBD. Fica conosco. Aos que estão em casa, aos que estão aqui na igreja, a todos nós, Pai, nossa família. O Senhor nos abençoe nessa manhã com a EBD. Oramos agradecidos em nome de Deus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Só a título de introdução, o texto, vou só dar uma olhada aqui. De 1 Timóteo, capítulo 1, mais precisamente no versículo 17, Paulo conta a história dele, fala a situação que se encontrava, que nós nos encontramos no passado. Ele fala que pela graça e pela misericórdia e a longanimidade de Deus, ele foi salvo, como eu e você. E 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pela salvação recebida por Deus e da sua misericórdia, pela sua graça, nós louvamos e exaltamos a esse Deus, como o mesmo próprio Paulo fala. Deus invisível, seja Ele a glória e honra dos séculos dos séculos. Convido você a cantar. Vamos ficar de pé, irmãos. São um cântico, vamos entoar nesse momento. Então, você vai ficar um momento sentado. Cante, ouve a Deus. A esse Deus que te salvou. A esse Deus que deu a vida eterna
I don't God. Pai de amor, muito legais, louvor. Recebe mensagens feitas por homens e mulheres, pecadores, meu Deus, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, compatibilidade, perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus, nós podemos chegar até o trono da tua graça, te louvar e ter esse tipo acesso, meu Pai, agora, para falar contigo, te render louvor. Aceita nossa oração, fica, meu Pai, conosco nesse momento, e que tudo que venhamos a fazer e falar, seja para a honra e glória do teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Muito bem, meus irmãos, nós vamos tomar. Eu primeiro quero agradecer a Deus, louvar a Deus dele, alguns irmãos aqui, é uma bênção, família. Como já no início, também dei minha saudação àqueles que estão em casa assistindo pelo Zoom, também da mesma forma. Então, vamos retomar os nossos estudos em Romanos. Nós estamos agora no capítulo 5, mas ainda dentro de o mesmo tema que vem desde o capítulo 3. Agora, já estejamos no capítulo 5. Então, aí está o esboço do nosso tema,
Transformai-vos, tem sido o nosso tema anual, o qual nós tiramos justamente de Romanos, mas o tema específico de Romanos, eu vou pedir só licença para o nosso, eu vou diminuir esse. Vamos lá. Então, nós vamos dando continuidade, né, nos estudos de Romanos, e Romanos ele trata justamente do tema da justificação de Deus, a justificação de Deus. No nosso estudo de Romanos, nós já falamos sobre a transição textual, que é o poder de Deus para salvar, poder para a salvação. Falamos sobre a depravação total, porque quando Paulo fala que Deus tem poder para salvar, aí fica aquela questão, né? Mas quem precisa ser salvo, né? Deus é poderoso para salvar, mas eu estou bem. Eu nunca esqueço do dia que, conversando com o Senhor, ele falou, sim, eu preciso ser salvo de quê? Né? Eu estou muito bem. Então, Paulo, nessa depravação total, ele mostra aí, em Romanos, a necessidade da salvação. E, por último, que nós estamos estudando agora, tá? A justificação divinal é a ação de Deus na salvação. Então, Paulo diz, olha, Deus pode salvar, o homem precisa ser salvo, e aí Paulo, então, diz, como é que Deus salva? Como? O que Deus faz para salvar? Que é o ponto onde nós estamos agora. A justificação divinal, a ação de Deus na salvação, tá? É onde nós estamos. Nesse estudo, a justificação divinal, que vai do capítulo 3 até o final do capítulo 5, nós já vimos aí a manifestação da justificação, ou seja, como a justificação se manifestou, como ela foi divulgada, né? Como ela foi anunciada, como as pessoas puderam encontrar, perceber, compreender a salvação de Deus. Ou seja, foi Deus que revelou. A salvação, ela é uma revelação exclusiva de Deus. E nós já vimos também o exemplo de justificação, que foi a história de Abraão. Abraão não foi justificado pela lei, salvo, né, pela lei, salvo pela circuncisão, ele não foi salvo pela tradição, ele foi salvo pela fé em Deus. E ele serve de modelo para todos aqueles que vêm da descendência da fé em Abraão. Então, nós vimos um exemplo. E hoje nós vamos estudar as bênçãos da justificação, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, as bênçãos da justificação, e esse tema, justificação divinal, vai terminar no próximo domingo, tá? Com o contraste da justificação. E aí nós vamos entrar em um outro assunto de Romanos, a partir do capítulo 6, que será a santificação. Bom? Então, só para exemplificar, nós estamos nesses pontos aqui. Bênçãos da justificação, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Vai ficar estampado aí a leitura total que nós iremos fazer agora, tá? Deixa ficar só só na leitura total. Texto, bom? Então, o texto, Romanos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio... Só uma pausa, tá? O tema é bênçãos da justificação, bênçãos da salvação. Ao ler, só vamos ler. Você tenta encontrar algumas bênçãos aí da justificação, da salvação. Só lendo, tá? Eu vou recomeçar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado
é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Eu pedi que alguém me ajude com um copo d'água, por favor. Não sei, talvez aqui em casa seja mais fácil conseguir, mas é melhor por lá. A Luca vai te pegar dentro, se for por aí. Então, nós temos aqui nesse texto as bênçãos da justificação, as bênçãos da salvação, certo? E aí eu lancei a pergunta, ao ler, será que você encontra alguma? Alguém encontrou alguma bênção da salvação? Só na leitura que eu fiz? Pode me dizer uma aí? Os de casa eu não posso perguntar, né? Porque eu sei que eles estão vendo lá, mas eu não estou vendo ele por aqui. Certo? Então vamos lá. Vamos descobrir juntos, então, essas bênçãos da justificação, bênçãos da salvação. Vamos lá. Passando aqui no nosso PowerPoint, elas vão estar em destaque aqui, cada uma delas. Primeiro, nós vemos aí, como bênção da justificação, a paz com Deus. Em segundo lugar, nós temos, então, o acesso a Deus. Em terceiro lugar, nós temos expectativas em Deus. Em quarto lugar, nós vamos encontrar aí experiências com Deus. Em quinto lugar, nós temos, então, o amor de Deus. E, em último lugar, nós vamos ver a certeza em Deus. Então, essas são as bênçãos da salvação, as bênçãos da justificação. E só para explicar um pouco melhor a questão de salvação e justificação, tá bom? Nós vamos, então, exemplificar aqui em uma pequena ilustração o que eu falei do domingo passado, eu vou repetir hoje aqui. A ilustração do caminho e da porta, tá bom? Então, somente para que nós possamos nos situar nisso daí, o caminho e a porta. Então, nós temos aqui, nessa ilustração, tá bom? 3 aspectos da nossa salvação. A salvação, ela se divide em 3 partes, a nossa salvação. E aí a ilustração da porta e do caminho. A primeira parte da salvação é o quê? É a justificação, que é a porta, que é a entrada, né? Que é o primeiro passo. A justificação, ela tem a ver com aquele momento do novo nascimento, tem a ver com o momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, que algumas pessoas anotam na sua Bíblia, foi tal dia, tal mês, tal ano, é aquela decisão que nós tomamos pessoalmente, mas que é Cristo que move o nosso coração para essa decisão. Então, nós chamamos isso de justificação. Por que justificação? Só trazendo à memória dos pontos que eu já falei. Porque a justificação tem a ver com o julgamento, ela tem a ver com o juízo, ela tem a ver com uma declaração. Então, nós chegamos perante o trono de Deus sujos, culpados, tá? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí, como nós confiamos em Cristo Jesus como nosso Salvador, que morreu pelo nosso pecado, então Deus, ele nos justifica. E a justificação é uma declaração, é um documento que não precisa ser feito várias vezes, não. É uma declaração de Deus. Você, então, está justificado. Você, então, está salvo.
porque você teve fé naquele que pagou o preço da sua culpa, que é Jesus Cristo. Mas aqueles que não confiam em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, não se voltam para ele, quando forem julgados, a palavra será outra, não será justificado, será condenado. Então, a justificação, ela é o primeiro passo da nossa salvação. E depois vem o quê? O caminho. E o caminho, ele é a chamada santificação. É o caminho. É a santificação. Então, a santificação, ela não é um passo. A santificação, ela é uma caminhada. E a santificação também é um aspecto da nossa salvação. Entendam isso, tá? Quem se santifica está se salvando, ou está sendo salvo também. Do quê? Do poder do pecado, do domínio do pecado na vida. A santificação leva a pessoa a se livrar do domínio do pecado na sua vida. Isso é a santificação, que é um aspecto da nossa salvação. E, por último, nós temos o último aspecto da nossa salvação, é a glorificação. A glorificação. Quando nós estaremos para sempre com o Senhor e completamente livres da condenação do pecado. Então, vejam bem, o salvo, ele entra na salvação pela justificação, ele permanece na salvação, na santificação, e ele completa a sua salvação na glorificação. O salvo, ele é salvo, ele está sendo salvo e ele será salvo. O salvo, ele é salvo do poder do pecado, porque já foi justificado. Ele é salvo do domínio do pecado, porque ele está sendo santificado. E ele é salvo da presença do pecado, porque ele será glorificado. A nossa salvação completa, ela é assim. Infelizmente, existem pessoas que querem somente a porta da salvação, mas não querem o caminho da salvação. E se não tem o caminho da salvação, o que entra em dúvida é se realmente eles vão entrar no último aspecto da salvação. Porque talvez, por não querer trilhar o caminho da salvação, talvez não tenham entrado pela porta da salvação. Porque todo aquele que entra pela porta da salvação não vai ficar parado. Vai caminhar. Não é verdade? Vai caminhar. Imagina você chegar num museu para ver uma exposição. Aí você fica na porta, você não entra para ver. Imagina você ir no supermercado comprar comida, outras coisas. Aí você chega na porta e fica na porta. Se torna uma coisa estranha, no mínimo, não é verdade? Agora, imagina você entrar na porta da salvação e ficar parado. Também não é uma coisa estranha? Porque o propósito da salvação é a nossa santificação e a nossa glorificação final. Certo? Então, só para falar que nós estamos dizendo aqui, estamos estudando até o final do capítulo 5 de Romanos, sobre a nossa justificação, que tem a ver com a santificação e tem a ver com a glorificação. Mas o assunto específico é a nossa justificação, tá bom? Só uma ilustraçãozinha para a gente entender o que a gente está falando, para compreender melhor, como uma escola bíblica, o nosso rumo, certo? Bênção da salvação. Vamos lá. Primeira bênção, a paz com Deus, versículo 1. Estamos estudando Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz com Deus que nós temos no versículo 1 aí, tá? Não tem a ver com nenhum sentimento com Deus. Eu agora tenho um sentimento de paz com relação a Deus. Eu sinto que eu tenho paz com Deus. Eu sinto que Deus não vai me acusar, me culpar. Não tem a ver com sentimento, essa paz, tá? Não tem a ver com sentimento. Não é a paz que Deus dá às pessoas, né? No sentido de viver tranquilo. Eu estou com o meu coração tranquilo. Fulano falou mal, fulano brigou comigo, eu briguei com fulano, mas eu estou em paz.
Né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu perdi, me roubaram, me bateram, mas eu estou em paz. Não é essa paz que nós estamos falando aqui. Não é uma paz que Deus dá. Nós estamos falando aqui da paz de Deus. Certo texto. Isso é claro. A palavra está clara. É paz com Deus. Então, essa paz está relacionada ao seu relacionamento com Deus. Não é o seu relacionamento com as pessoas, não é o seu relacionamento com as circunstâncias. É o seu relacionamento com Deus, tá? Então, não é somente uma mera tranquilidade para viver. Tem muita gente que vive tranquilo por aí. Tem muita gente que vive, dorme que fica com a boca aberta lá, dormindo, sossegado, né? Vai e vem, tranquilo, tranquilão. Mas não é dessa paz que nós estamos falando. Falando de uma paz com Deus. Com Deus, tá? Então, não é uma paz de serenidade de Deus também. Não é a paz de Deus. Já que eu estou salvo, eu sei que eu tenho um Deus que não tem conflito dentro dele. Eu tenho um Deus que ele vive em plena paz. Ele não vive nervoso. Ele não é um Deus desesperado. Meu Deus, ele domina sobre tudo. Ele está tranquilão lá no céu. Não é a paz de Deus também. É a paz com Deus. Tá? É a paz entre o homem e Deus. Versículo 10 do texto aqui que nós já lemos, mas só quero rever lá com vocês, porque se nós, quando inimigos, nós éramos inimigos de Deus, aí ele nos justificou, ele nos salvou, e isso faz com que eu deixe de ser inimigo de Deus, eu passo a ter paz com Deus. Paz. Olha, a nossa salvação, meus amados irmãos, ela abre uma porta de eu viver em harmonia com meu Deus, em paz com Deus. A morte de Jesus na cruz foi suficiente para perdoar os meus pecados e eu poder ter um relacionamento com Deus santo. Mas eu preciso viver, como diz lá em Efésios, de forma santa e irrepreensível. Eu tenho que caminhar no caminho da santificação para que eu possa manter essa minha comunhão, essa minha paz com Deus que abriu a porta. Quem estava sem paz não era Deus, era eu. Quem estava sem sossego não era Deus, era eu. Quem precisava de conserto não era Deus, era eu. Quem era inimigo não era Deus, era eu. Eu precisava de paz com Deus. Então, a salvação, ela dá a paz com Deus. Tá bom? A paz só é possível por meio da fé em Jesus Cristo. É o que o texto diz, e como nós concluímos esse ponto aqui. A paz só é possível, tá? Só é possível por meio da fé em Jesus Cristo. Então, só existe um caminho para a paz com Deus. Não é através de ofertas, não é através de sacrifícios, de peregrinações, não é através de deixar a barba crescer, não é através de raspar a cabeça, não é através de nada que nós fazemos. É de algo que Cristo fez por nós. A paz de Deus, ou a paz com Deus, ela vem pela fé em Jesus Cristo, através da justificação, através da nossa salvação. Sem Jesus, sem fé em Jesus, sem justificação, sem salvação, não há paz com Deus. A segunda bênção da justificação é o acesso a Deus, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Em Cristo Jesus nós tivemos, então, acesso a Deus. Não é um acesso que todos terão. Sabia que todos vão ter acesso a Deus? Todos vão ter acesso a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, fala sobre isso. Mas aqui em Romanos também, capítulo 14. Vamos dar uma olhadinha, porque é meio livro, né? Romanos, capítulo 14, tá? E o versículo 12. Bem pequenininho esse texto. Foi um dos primeiros versículos que eu memorizei na minha vida cristã. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, pois, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Na verdade,
todos vão comparecer perante Deus. Todos vão ter acesso a Deus. Todos vão passar na frente de Deus. Todos. Os de hoje, os de amanhã, os do passado, todos vão comparecer perante Deus. Só que quando Paulo fala que a justificação nos dá acesso a Deus, não é desse acesso que ele está falando, que todos vão ter. Porque esse acesso é para um julgamento final. O acesso que Paulo está falando não é esse acesso que todos irão receber. Não é um acesso esporádico também, ou seja, um acesso que é de manhã, de tarde, à noite. Um acesso que de madrugada a fila é menor. Né? Então vamos lá, porque o acesso é mais fácil. Tem menos gente orando. Né? De madrugada todo mundo está dormindo. Aqui no Brasil, né? Porque em outros países estão acordados. Então a conta acaba não batendo. Né? Então, não é um acesso esporádico a Deus. É um acesso especial a uma pessoa especial. Essa palavra acesso aqui, ela era utilizada no tempo antigo para aquelas pessoas que pediam uma audiência com o rei. Só que elas tinham que ter um intermediário, né? Elas tinham que conseguir alguém que pudesse levar ela perante o rei. Então, essa palavra que está aqui na nossa Bíblia, ela é utilizada especificamente para pessoas que comparecem perante uma autoridade muito importante, como, por exemplo, um rei. E essa pessoa tinha que ser conduzida por alguém que tinha acesso ao rei. E por isso Paulo usa aquele, diz assim, olha, nós temos um acesso, não é um acesso qualquer, é um acesso maravilhoso. E não é acesso a qualquer pessoa, é um acesso a Deus. E não é um acesso simples, porque alguém nos leva até Deus. E quem é esse alguém? É Jesus Cristo. A partir do quê? A partir da sua morte na cruz, ele abre essa porta. A partir da sua morte na cruz, ele rasga o véu. A partir da sua morte na cruz, ele quebra o muro da separação, como nós vemos lá em Efésios. A partir da sua morte na cruz, então, é que nós temos acesso ao Pai, a esse Deus maravilhoso, que nós devemos contemplar, adorar, amar, ser grato, nos apegar a Ele de todo o nosso coração, que deve ser mais importante que tudo na nossa vida, porque Jesus Cristo nos deu esse acesso maravilhoso ao Pai, tá? E não é um acesso qualquer, não, tá? É um acesso contínuo, é um acesso para morar na casa do Pai. A justificação, a nossa salvação, nos dá garantia de acesso a Deus, hoje, amanhã e eternamente. Jesus falou, se assim não fosse, eu vos diria, vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O acesso que Jesus nos proporcionou pela salvação não é para visitar a casa do Pai, é para morar na casa do Pai, é para viver para sempre na casa do nosso Pai. Tá? E isso começa quando? Quando nós entramos por aquela porta chamada salvação, a justificação. Desse dia em diante, eu sei que eu tenho uma morada eterna. Eu sei que eu tenho acesso em oração e terei um dia acesso na glorificação. É o acesso contínuo para morar na casa do Pai. A justificação eleva a presença de Deus agora e sempre. Devia ser um acraseado, né? A presença de Deus. A justificação, então, irmãos, ela tem essa bênção de nos elevar à presença de Deus pela comunhão, pela oração e pela glorificação eterna. Amém. A bênção da justificação nos dá a expectativa ou expectativas em Deus. Versículo 2 ainda, só que a parte B. Né? E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
essa bênção da expectativa não tem a ver com as circunstâncias deste mundo. Essa nossa expectativa com Deus, de ver a sua glória, não tem a ver com essa vida. Deus não vai rasgar os céus e revelar a sua glória e nós vamos continuar vivendo a nossa vida aqui nesse mundo. A expectativa que nós temos de ver a glória de Deus é quando abrir o céu e Ele nos levar para estarmos com Ele para sempre. E aí nós veremos como Ele é. Primeiramente, seremos transformados, é claro. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Veja lá comigo, até porque não é muito para frente, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quantas pessoas não estão buscando a felicidade em Deus através de vitórias sobre os inimigos? Considerando que, às vezes, a luta é contra a pessoa e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. Quantas pessoas não têm a sua esperança de glória em Deus através de bens que podem conquistar? Um carro, uma casa, uma empresa, uma loja, seja lá o que for. Quantas pessoas não estão buscando ver a glória de Deus através da sua saúde, que também não deve ser menosprezada, a busca da saúde. Mas muitas pessoas buscam a Deus porque querem coisas. E aqui diz que se a nossa esperança em Deus, ela se limita a essa vida, nós somos miseráveis da graça, da glória de Deus. Somos miseráveis. A pessoa mais rica do mundo, que quer se tornar mais rica ainda e que tem a sua segurança na sua riqueza, ela é miserável, diz a palavra de Deus. Só que a nossa esperança, a nossa expectativa em Deus, ela é gloriosa, não tem a ver com as circunstâncias desta nossa vida. Ela não tem a ver com as circunstâncias da nossa vida. Não é uma expectação duvidosa ou sofrível, né? Aquela expectação, será que vai acontecer? Igual como os pais que prometem as coisas para os seus filhos, e os filhos ficam ansiosos, esperando o Natal, esperando o aniversário, ou naquela expectativa, será que vai acontecer mesmo? Será que eu vou ter mesmo? Será que eu vou receber? Não. A expectativa que Deus nos dá, ela não é uma expectativa nem duvidosa e nem sofrível, né? Não devemos ficar ansiosos, porque Jesus virá, veremos a sua glória, é certeza, é segurança, e nós devemos confiar. Por quê? Porque se Ele já abriu a porta e nós estamos justificados, nós vamos ser um dia glorificados, nós veremos a sua glória. É gloriosa no sentido de ser também alegre, né? Cheia de alegria. A glória de Deus, ela é cheia de alegria. É ver a glória de Deus e ter o seu reflexo em nós. Ter o seu reflexo em nós. É a ansiedade da lua, né? Que tem o reflexo do sol. Mas toda noite ela tem. Nem todo mundo vê, né? Dependendo de uma série de combinações aí, né, de movimento, de translação, de rotação. Alguns veem ela cheia, outros veem ela minguando, outros veem ela crescente, outros veem não veem, né? Mas ela está lá, e o sol está lá. É certo, toda noite, é certo, toda noite. E a nossa esperança é essa, é de ver a glória de Deus e essa glória refletir em nós, porque se nós temos algum brilho, se nós temos algum valor, se nós temos alguma qualidade, ela não é nossa, ela vem de Deus, é o brilho de Deus em nós. Certo? A justificação garante que veremos nosso Deus glorioso. A entrada da salvação, a porta da salvação é a garantia da glorificação. Não existe um outro caminho. Ninguém verá a glória do Senhor e será glorificado com Ele se passar por outro caminho. É a fé em Jesus e só. É a fé em Jesus e só. Bênçãos da justificação. A experiência com Deus, versículo 3 até o versículo 5, parte A. Antes de tudo, vos entreguei,
Estou aqui em Coríntios. Vamos voltar. Versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a experiência a esperança não confunde. Então, nós temos aqui, irmãos, a bênção de viver uma vida com Deus, e temos experiências com Deus. Só que muitas pessoas julgam a experiência com Deus com atravessar o Mar Vermelho, com ver descer raios do céu e queimar o holocausto. Muitos atribuem a experiência com Deus, né, com soprar uma trombeta e derrubar os muros de Jericó. Muitos veem a experiência com Deus como se tornar o rei de Israel, Davi. Mas olha, vocês esquecem de outras experiências com Deus também? Existem outras experiências. Noé trabalhou anos, décadas construindo uma arca. A experiência dele não foi só o dilúvio, os 40 dias de dilúvio. Não foi só isso. Foi uma vida inteira de experiência com Deus. E a experiência de Jó não foi só no final que ele disse: agora eu sei que meu Redentor vive. Agora eu conheço. Antes eu conhecia só em parte, agora eu conheço. Não, a experiência de Jó foram todos aqueles anos de enfermidade, de perdas, de lutas terríveis. E a experiência de Estevão? Sendo apedrejado e vendo os céus abertos. A experiência com Deus, irmãos, ela não é somente aquelas grandes vitórias que Deus nos dá na nossa vida, mas é também o passarmos por muitas provações e tribulações, porém, há uma diferença. A Bíblia diz que a chuva, ela vem sobre maus e bons. O sol quente, sabe, escaldante, ele vem sobre maus e bons. Qual a diferença? A diferença é que aqueles que não são salvos, aqueles que não entraram pela porta, a experiência dura para eles, eles amaldiçoam a Deus, eles murmuram, eles pecam gradativamente. Mas aqueles que entraram pela porta da salvação têm a mesma experiência, a mesma pandemia, é a mesma. Tem a mesma experiência, só que eles reagem de uma forma diferente. Porque para o mundo isso é uma punição, mas para o crente isso é uma provação. É a mesma coisa que vem. Cai no telhado do mesmo, de todos. Só que para alguns vem como uma condenação, como uma punição. E para outros vem como uma provação de Deus. É o que o texto que nós lemos aqui vai falar. Tá? Experiência com Deus. Aqui não está falando da glória por vir. Aqui não está falando do final da caminhada, está falando da santificação. Tá? Lembram? Da caminhada. Antes nós falamos que vamos ter certeza que veremos a glória. Versículo 2. Agora estamos falando que teremos certeza que passaremos pelas provas, pelas dificuldades. Ele está falando aqui dessas dificuldades, tá? Não é ser masoquista, porque nenhum cristão busca sofrimento para glorificar a Deus. Não, ninguém quer sofrimento. Por que a gente vai no médico? Por que a gente faz exame? Por que a gente come coisas boas e não coisa estragada? Por que a gente joga fora aquilo que já estragou? Menos o açaí que dá proveito, né? Mas por que, né, que a gente faz isso? É justamente porque nós queremos o nosso bem. Ninguém procura sofrimento, nem deve procurar. Mas quando nós sofremos, nós podemos pedagogicamente sofrer para a glória de Deus e para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Podemos reagir de forma diferente. Tá? Ninguém é masoquista para procurar sofrimento. Se eu posso escolher viver bem, eu vou escolher viver bem. Tá? Se eu posso escolher isso, eu escolho o melhor para mim. É o meio de Deus para nos introduzir na sua glória. É um meio, as provações, as privações, o sofrimento, é um meio de Deus nos preparar
para a sua glória eterna. É um meio de Deus falar assim: vinde, bendito do meu Pai. É um meio de Deus nos forjar como homens e mulheres de Deus. É um meio de Deus nos amadurecer, nos fortalecer. É um Deus nos ensinando. É uma pedagogia de Deus do sofrimento. Aqueles que não passam por sofrimento são muito fracos. São muito fracos. Aqueles que não experimentam o luto, que não experimentam a dor, que não experimentam o sofrimento, a perda, a necessidade, são fracos. Eu lembro da ilustração do homem que plantou 2 árvores, pequenininhas, na porta da sua casa. Plantou uma e plantou a outra no mesmo dia. Uma ele regava, adubava, a outra ele não colocava água. Quando ele ia na frente para pegar o jornal, quando ele partia na folha dela, saía a folha dela, ele passava, arrancava os galhos, a outra não. Ele podava, ele cuidava. E aí a pergunta final dessa ilustração é: qual das duas ficou mais forte? Aquela que recebia água, a água era jogada no seu pé, a raiz ficava ali mesmo. Por quê? Porque ele não precisava buscar água longe. Aquela que não recebia água, a sua raiz tinha que buscar água, e a água não estava para cima, estava lá fundo. E as raízes dela tinham que descer para poder chegar nas águas profundas. Aquelas que perdiam a folha tinham que se fortalecer. E aí veio uma tempestade forte sobre aquelas 2 árvores. E uma delas caiu. Lógica? Qual foi a que caiu? Aquela que tinha raiz rasa, aquela que tinha as folhas que não tinham sido provadas. Caiu. Os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, elas nos fortalecem se nós estivermos no caminho da santificação. No caminho da santificação. Aqueles que não estão no caminho da santificação, as provações, as dificuldades se tornam em forma de murmuração, se transformam em atitudes de pecado na vida. Tem gente pedindo a palavra, mas eu estou preocupado com o tempo. Vamos lá, vou dar a palavra para a irmã dele. Muito bem, minha. É uma ilustração realmente muito bem, uma ilustração muito boa. Então, nas nossas experiências com Deus, não está falando da glória, está falando do sofrimento. Não que nós busquemos, né? É um meio de Deus para nos conduzir até o nosso estágio final da salvação, que é a glória. Tá? É se regozijar nos frutos da aprovação, não na aprovação. Ninguém se regozija na aprovação. A gente se regozija nos frutos da aprovação. Tá? Eu não me alegro. Se o dinheiro faltar, se eu não puder comprar minha comida, se o carro quebrar lá na estrada, eu não vou me... Ai, que alegria. Mas eu posso pensar assim. Isso aqui pode render em algum fruto, em algum resultado na minha vida ou na vida de alguém. E eu me alegro nos frutos do sofrimento, não no sofrimento em si. Não no sofrimento em si. Tira o excesso e nos faz úteis. Isso é tribulação. Essa palavra tribulação, que está no nosso texto aqui, lá no tempo antigo, ela era dada para o nome de um instrumento usado para debulhar o arroz ou o trigo. Era um instrumento de madeira, como um cepo pesado, e na ponta dele tinha pedaços de ferro, tipo ponta de prego.
E aí o trigo era colocado e aquilo era batido e puxado, batido e puxado. Qual era o objetivo ali? O objetivo ali era tirar a palha, para que ficasse o trigo, para que ficasse o arroz. Esse instrumento, muito antigamente, ele era chamado de tribulação. Ele era chamado por esse nome. Deus, muitas vezes, ele dá uma descascada na gente. Muitas vezes, ele dá uma devastada. Ele tira algumas coisas para nos melhorar, para nos apurar, para que a gente tenha algum valor na sua presença. Muitas vezes, ele precisa tirar coisas da nossa vida. E ele tira por causa disso, porque ele se importa conosco, porque ele se preocupa com o que nós temos, com o que nós fazemos, o que nós temos, o que nós precisamos, o que nos ajuda, o que nos atrapalha. Deus pode fazer isso. Deus pode nos fazer perder um emprego, perder uma oportunidade, queimar um aparelho em casa. Deus pode nos fazer, sofrer de alguma forma. E Ele está nos amoldando, está nos tratando, Ele está tirando lasca e casca para que eu, nessa minha caminhada de santificação, me torne mais santo, mais útil, mais, eu ia falar mais melhor, mas melhor, né? Nos torne realmente pessoas melhores. Bênção da justificação, o amor de Deus. Versículo 5b até o versículo 8. Bênçãos da justificação, o amor de Deus. E aqui diz que o amor de Deus ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Não só derramado, mas ele é provado, porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, ele morreu. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas Deus, versículo 8, prova o seu amor para conosco. Então, esse amor de Deus, ele é assim. Não é um amor sentimental, um amor de sentimento pequeno, mas é um amor ágape, que vem de Deus. O máximo que eu conheço de amor é o que a minha mãe me ama. O máximo que eu conheço de amor é o que a minha esposa me ama. E olha que elas me amam muito. Muito. E eu reconheço isso. Eu vejo isso. Eu sei disso. Eu tenho certeza disso. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, a minha mãe tem que dividir o amor dela por mim com mais 10. E isso é muito ruim. Porque eu só sentia a mão da minha mãe muitas vezes quando eu estava doente. E a gente gostava de ficar doente, né? Para poder ter a mão da mãe. Muitas vezes eu tenho que dividir o amor da minha esposa com as minhas filhas. E quando se trata de votação, eu só perco. Né? É 3-1 o tempo todo. Esse placar já está horrível, né, para mim. Eu disse que meu voto valia 5, mas elas não conseguiram ser convencidas disso. Né? O máximo que a gente conhece de amor é isso. Agora, quem pode conhecer o amor de Deus? Que nos trata cada um individualmente de uma forma incrível. De uma forma total. Total. Esse é o amor de Deus. Né? Não é realmente um amor sentimental, pequeno. Esse amor, além de ser grande, ele é derramado. Ele é derramado em cima de nós. Como quem está em uma terra seca, sem amor. E ele, então, derrama de uma forma que a gente fica até ali embasbacado. Foi a palavra que veio. Né? Fica ali meio que aéreo. Né? Tanto amor. Tanto amor. Ele é derramado. E ele é derramado pelo Espírito Santo, que também foi derramado. Mas quem primeiro é derramado é o Espírito. Né? Para que o Espírito derrame amor. Por que isso? Porque é questão de porta e caminho. É questão de porta e caminho. O Espírito Santo é derramado na porta. O amor é derramado no caminho. Por quê? Porque
Porque nessa caminhada, onde nós sofremos, nós temos que ter certeza que Deus nos ama. Temos que ter certeza que Deus nos ama. O amor de Deus, ele é derramado, é abundante. Ele é também imerecido. Foi dado a um inimigo. O amor de Deus foi dado quando nós éramos fracos. Porque Cristo, quando nós éramos fracos e merecidos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O amor de Deus, ele é dado a nós, alvo do seu amor, sem merecimento. Nós não merecíamos esse amor, mas ele nos deu. Ele nos deu. Tá? E tratando-se desse amor imerecido, ele é prático e é medido pela cruz. O amor é medido pelo valor pago e pela indignidade de quem recebe. Leia comigo Mateus 5,46, lá no Sermão do Monte. Mateus 5,46. Sermão do Monte, tá? Mateus 5,46. Diz assim, Jesus falando, né? Porque se amamos os que nos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? Aqui é um questionamento. Se nós amamos apenas aqueles que nos amam, que amor é esse? É amor mundano. Porque o mundo faz assim. Ele ama porque é amado. Mas se não é amado, não ama. Nós escolhemos quem nós queremos amar. Esse é o padrão do mundo. O padrão de Deus é ame até aquele que não ama você. Esse é o padrão bíblico, esse é o padrão de Deus. E observe uma coisa aqui, preste bem atenção. O amor, ele é medido, tem uma medida, tem uma trena, né? Tem uma vasilha que pode medir a quantidade do amor. E aí isso começa em Deus. Por quê? Preste bem atenção. Deus, perfeito, santo, o ser mais poderoso do universo, a pessoa mais importante do universo, todo-poderoso, excelso, rei dos reis, sublime dos sublimes. Não tem uma medida mais alta para começar a escala. Ele é a maior escala de medida. Ele é Deus. E você pode procurar, você não vai encontrar em língua nenhuma do mundo um nome de maior excelência do que a palavra Deus. Quando alguém diz, eu sou Deus, ela diz que ela é o máximo e acabou-se, não tem mais assim. Tá? Então, ele é Deus, ele está no topo da medida. E o homem? Quem era o homem? O homem é pior do que os animais, porque por causa do homem os animais sofrem, a Bíblia diz. Foi através do homem que entrou o pecado no mundo e danificou toda a criação. O homem, ele é pecador, e a Bíblia diz que ele é cego, que ele é morto, como se não bastasse ser cego e está morto. O homem, ele está em uma situação tão deplorável que Paulo diz, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. Ou seja, ele é dominado pelo pecado. Ele tem uma lei que diz que ele não pode sozinho fazer o que é certo, fazer o que é bom. Porque ele é pecador, o que significa que ele comete pecado. Assim como o cachorro late e morde, o homem, pecador, peca. O homem é o limite mínimo dessa vida de Deus. Então, nós olhamos aqui para tentar medir o amor de Deus. Foi o máximo amando o mínimo. Essa é a medida do amor de Deus. E ele, então, coloca para nós até como exemplo. Vocês querem amar? É assim. É assim. Você tem que estar em uma situação de amar aquele que está precisando. Se nós amamos apenas como o mundo ama, nós somos infelizes. Nós não estamos fazendo nada demais. Estamos só passando por aqui, vivendo como vivem as outras pessoas. Quer fazer diferente? Ama igual a Deus. Ama como Deus nos ama. Então, esse amor de Deus, irmãos, ele é impressionante. E ele foi medido na cruz. Na cruz.
Foi alguém que poderia ficar tranquilo, estar no seu céu, na sua glória, mas ele desceu e morreu numa cruz por pessoas legais, boas, não, pelas pessoas mais terríveis do universo. Ele morreu. Ele morreu. Isso é amor. E nós temos o amor de Deus através da justificação, através da nossa salvação. A única forma que nós temos de experimentar o amor de Deus é através da justificação. Vamos encerrar aqui no ponto 6. Bênçãos da salvação, a certeza em Deus. Certeza em Deus. Versículo 9 até o versículo 11. Primeiro, é a certeza do perdão, versículo 9. Se nós somos justificados logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus. Quem entra pela porta da salvação está garantido. Quem tem a sua fé em Jesus e reconhece Ele como seu Salvador, tranquilo, não vai entrar na ira de Deus. Já está perdoado. Tem o perdão de Deus. Isso é uma certeza. É uma certeza. Quanto aos pecados que nós praticamos na caminhada, na santificação, aí nós temos que nos santificar. Confessar e deixar. Confessar e deixar. Confessar e deixar. E deixar envolve não repetir. Entenderam? Não é porque eu sou pecador que eu vou pecar no mesmo lugar toda hora. Eu erro, mas eu tenho que aprender. Pedro negou Jesus, confessou, deixou. Nunca mais negou Jesus. Nunca mais. Não é? Tomé duvidou de Jesus. Creu, nunca mais duvidou. A mulher samaritana tinha vários maridos. Consertou a vida dela com o marido dela, pronto, acabou. Nunca mais errou. Nesse ponto, eu não vou errar mais. Nós somos pecadores e pecamos, mas não devemos ser pecadores sem vergonhas que pecam toda vez o mesmo pecado. Não que eu tenha que fazer uma lista de pecados e dizer, se eu já peguei esse aqui, ainda não, vou pecar esse. Não é isso também. Porque se nós estamos em santificação, nós não procuramos pecado. Também nem precisa você procurar, porque ele procura você. Não é? Mas o fato é que quem tem a justificação pode ter certeza do perdão eterno de Deus. Tem certeza da comunhão, versículo 10 até o versículo 10 e 11, né? Porque nós, quando inimigos, somos reconciliados. Então, o que é alguém reconciliado? É alguém que tem comunhão com Deus. Então, não tem mais parede, não tem mais véu, não tem mais pecado separando, nós agora temos comunhão com Deus. Eu posso ter certeza que se eu fechar os meus olhos, eu estou daquela porta para dentro, eu estou em santificação, eu posso falar com Deus, eu tenho acesso, como nós já falamos. Então, eu tenho comunhão com Deus. Certeza pela coerência do amor de Deus, versículo 10. Versículo 10 diz assim, não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E aí, quando eu falo aqui sobre essa certeza da reconciliação, no sentido de que nós pertencemos a Deus, tá? Ainda, peraí, estou pulando aqui. A certeza da comunhão e depois a certeza da coerência do amor. Coerência do amor tem a ver com o fato de que, se Jesus morreu por nós, quando nós estávamos lá no último degrau, e ele nos aproximou, reconciliou, o que significa, o que ele vai fazer agora conosco, uma vez que nós estamos reconciliados? Se Deus teve o prazer, a disposição de morrer por nós, quando nós éramos pecadores, será que ele não vai ter prazer e disposição de nos ajudar agora que nós somos filhos? Agora que nós estamos com amizade com ele? Imagina, né? Imagina você, sei lá, na tua família, ou entre teus amigos, ou com o vizinho, não sei. Imagina que você tem uma inimizade, né? Alguém que você não gosta, que não gosta de você, que o relacionamento é difícil. Mas aí, essa pessoa precisa de alguma coisa. Precisa, sei lá, de
de leite, de café, de uma comida, precisa de um favor, precisa que segure a escada para subir, não sei, precisa de alguma coisa. E aí você não gosta daquela pessoa, mas você diz, mas eu aprendi depois, eu vou lá segurar essa escada. E aí não vou empurrar a escada, não. Vou deixar ele subir, vou segurar. Né? Você vai, mesmo não gostando, você faz. Agora, imagina se a pessoa que você ama e que te ama, e essa pessoa pede para você, segura a escada, então me dá um toque, você faz com que sentimento? Um sentimento totalmente diferente, uma alegria totalmente diferente, um prazer totalmente diferente. É o que ele está ensinando aqui nesse versículo 10. Na verdade, versículo 10. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, agora que nós não somos inimigos, Deus tem mais prazer em cuidar de nós. Isso é uma certeza, tenha certeza disso. Tenha certeza do cuidado de Deus. A palavra de Deus diz que Deus ele cuida dos pardais, e quanto mais de vocês. A palavra de Deus diz que ele sabe as folhas das árvores que vão cair, quanto mais da sua vida. Tenha certeza disso. Se Deus se importou quando você era contra ele, agora que você está no caminho da santificação, ele se importa muito mais. Se é que eu posso medir a importância de Deus, né? Mas de fato não dá. E por último, então, se agora definitivamente pertencemos a Deus, ter a certeza que nós pertencemos a Deus. E uma coisa muito importante sobre essa palavra, reconciliação. Reconciliação não é que Deus pertença a nós. Quando Deus nos reconcilia com Ele, nós não podemos falar assim, agora Deus é Deus. Nós temos que falar, sabe o quê? Agora eu sou de Deus. A reconciliação não é Deus desesperado, correndo, desesperado, por favor, reconcilia comigo, eu preciso. Não é isso. Reconciliação é o contrário. É eu correndo, Deus, te reconcilia, eu preciso, Senhor, te reconcilia comigo. E aí Deus manda Jesus, morre na cruz, me justifica pela fé em Cristo. E pela justificação, tendo entrado na salvação, pela justificação, eu passo a ser propriedade de Deus. Eu tenho o selo do Espírito. Ele diz, tu és meu. Tu és meu. A reconciliação não é Deus se tornando nosso. Somos nós nos tornando de Deus. Não sou eu me tornando dono de Deus, mas é Deus se tornando meu Senhor, meu Kyrios, meu dono. É Ele se tornando o meu Senhor. Quantas pessoas não consideram Deus como o gênio da lâmpada, né? Ah, Deus é meu, e eu faço dele o que eu quiser. E se o Senhor não me der isso, né? E se o Senhor não fizer isso, já tem aqueles que são mais idólatras que até colocam o santo de cabeça para baixo, né? E coloca mergulhado na água, afogado, né? Por quê? Porque tu não vai me obedecer, colocar de castigo. Quando deve ser a perspectiva dessa reconciliação, o contrário. A perspectiva dessa reconciliação é dizer, pela reconciliação, eu pude me tornar propriedade de Deus. E esse é o privilégio que eu tenho. Agora, a minha vida é dele, e essa é a segurança que eu tenho. Eu pertenço a ele, e essa é a segurança que eu tenho. Assim deve ser. A justificação nos assegura a presença de Deus em nossas vidas. Vamos às aplicações finais. 5 aplicações. Você achou a paz e acesso a Deus? Ou você vive com a paz e acesso às coisas? O que te traz paz? É Deus? Seu relacionamento com Deus? Seu acesso a Deus? O que realmente traz paz para você? Devemos tomar cuidado, irmãos, porque
Deus precisa fazer parte da nossa vida e a nossa vida precisa fazer parte da vida de Deus. Não podemos viver alheios. É muito bom poder despertar a cada manhã. E uma das primeiras coisas que eu vou primeiro a pensar é em Deus, no seu amor, na sua graça, né? Na paz que Ele nos dá. Suas expectativas em Deus são daqui? Quais são as expectativas que você tem? Eu espero que Deus faça isso na minha vida. Eu espero que Deus... Você espera que Deus o arrebate? Você espera que Deus o glorifique? Você espera o reflexo da glória de Deus em você? Ou você quer refletir outra glória neste mundo? O que é mais importante para você? Quais são as suas expectativas em Deus aqui? Pense bem nisso. Eu tenho expectativa em Deus ou eu tenho apenas expectativas circunstanciais? O que você tem aprendido no sofrimento? O que você tem aprendido no sofrimento? Porque todos sofrem, irmãos. Nem que seja com o seu time perdendo. De alguma forma você sofre. Né? Você sofre. Aqueles pregadores que falam, Deus me revelou que tem alguém aqui que está sofrendo. Né? É claro que tem alguém que está sofrendo de alguma forma. Né? É lógico. Todos nós. Por isso que aquele logo é tão desafiador e tão chamativo. Pare de sofrer. Né? Por isso, porque todos sofrem de alguma forma, emocionalmente. Né? Eu estou triste, eu estou ansioso, estou deprimido, eu estou com medo. Né? Tantas fobias. Né? Ou fisicamente falando, eu cresci tanto quanto eu queria, eu sofro porque eu sou... Não é nem doente, só porque é baixinho, igual eu. Né? Aí sofre, eu sofro porque o meu cabelo, eu sofro porque sofre, nem é doente, mas eu estou só colocando coisa aqui, mas às vezes sofre pela enfermidade, eu tenho essa dor que não me deixa, não posso mais comer a gordura com farinha, tá? Tem essa dor horrível, sofre às vezes pela dor, né? Essa dor de cabeça que não me deixa, esse meu pé, não sei, eu não posso mais calçar sapato, só de sandália. Não sei, tem vários sofrimentos, mas a pergunta é, o que você tem aprendido com o sofrimento? É pedagógico, você não pode agir como age o mundo. Você tem que pensar o que Deus pode me ensinar com isso. Deus pode me ensinar. O que eu posso aprender? 4. Você se sente amado por Deus? Como você se sente amado por Deus? Eu me sinto amado, pastor, porque essa semana Deus me deu um livramento. Eu me sinto amado, pastor, porque eu tenho meu emprego. Eu me sinto amado, pastor, porque eu tenho a minha casa. Eu me sinto amado, pastor, porque nunca me faltou o alimento. Aí eu pergunto, então se faltar isso, você não é amado? Você se sente amado por Deus por quê? Sabe pelo que nós deveríamos nos sentir amados por Deus? De acordo com o que nós estudamos até agora? A resposta é bem simples. Por nós sermos salvos. Porque Deus prova o seu amor para conosco, por Cristo ter morrido por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para a salvação. Nós devemos nos sentir amados de Deus por quê? Porque Ele nos salvou do inferno. Essa é a grande razão de nós dizermos, Deus me ama. Agora, tem as bênçãos, né? Tem as outras bênçãos, o dinheiro, o alimento, a saúde, a casa, o intervalo, né? Aquelas distrações da vida que Ele nos dá. São bênçãos do Senhor também. Mas se você confiar que Deus te ama porque Ele te salvou, essa é a confiança da justificação. Tá? Último. Deus é a sua propriedade
ou você se sente propriedade de Deus, ou você é uma propriedade de Deus. O que significa dizer Deus é o meu Senhor, Jesus Cristo é o Senhor? O que significa dizer isso? Significa que Ele manda na minha vida. Significa que Ele me recebeu, eu sou propriedade dEle e agora eu estou tranquilo. Eu estou nas mãos de Deus e das mãos de Deus ninguém me arrebata, ninguém me tira. Eu sou propriedade do Senhor. O inimigo não me toca, não me toca. E se eu morrer, eu terei uma mansão onde morar. Eu vou refletir a glória de Deus em mim. Eu vou ver a sua glória. Eu vou ver a sua glória. Porque cuidado com a sensação de achar que nós somos mais sábios do que Deus, melhores do que Deus, que nós somos mais inteligentes do que Deus. Deus não sabe o que falou quando disse que... Deus não entendia de nada quando Ele falou que... Deus nos guarde desses tipos de sentimento. Deus nos livre desse tipo de entendimento. Deus é o Senhor e deve ser o Senhor das nossas vidas. E nós devemos andar alegremente em santificação sob o domínio do nosso Deus na nossa vida. Deus assim nos abençoe. Nós vamos orar, encerrando esta palavra, encerrando a nossa EBD. Nossos aniversariantes da semana, antes de nós orarmos para fazer realmente uma conclusão definitiva. Estão aí estampados, né? Então, nós temos aí o irmão Geraldo, a irmã Tati. Você trouxe o bolo? Não sobrou. Sobrou, mas ficou lá, né? Tá bom, tudo bem. E também o Kaique, o jovem Kaique, né? Que Deus tenha abençoado essa semana, renovando mais um ano, também considerando esse ano. Fica em pé. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela porta de salvação. Obrigado porque quando nós éramos fracos, inimigos, o Senhor nos amou. O Senhor, Deus, abriu essa porta para todos nós. Louvado seja o teu nome. Agora estamos num caminho de santificação. Ajuda-nos, Pai, a termos as expectativas, as experiências, desfrutar do teu amor, da tua paz. Ajuda-nos, Senhor, a termos a segurança, a certeza, enquanto caminhamos, Pai. Essas bênçãos decorrentes da salvação, decorrentes da justificação, que alcance as nossas vidas. Forja em nós, homens e mulheres, salvos, em santificação, andando juntinho do Senhor. Abençoa-nos assim. Agradeço também ao Senhor, Pai, porque nesta semana o Senhor tem abençoado alguns irmãos, renovando mais um ano de vida. Obrigado, Pai. Somos gratos ao Senhor por poder desfrutar da companhia desses irmãos na nossa peregrinação neste mundo e juntos tê-los também conosco. E ver que o Senhor, Deus, tem sido bondoso com eles, dando mais um ano de vida para esses irmãos. E pedimos a tua bênção sobre a vida do irmão Geraldo, também sobre a saúde dele, sobre, ó Deus, esse novo ano que ele começou agora. Assim como a irmã Tati também, Senhor. Tu abençoe, Pai, a nossa irmã, na sua caminhada com o Senhor, nesse novo ano que o Senhor deu para ela agora, ó Deus, guardando e guiando. Abençoa também o jovem Kaique, Senhor. Ó Deus, ele conhece o Senhor, ele sabe do Senhor, e que o Senhor o ajude na sua caminhada cristã, Pai. E ele lembre do Senhor nesse dia da mocidade, como diz na tua palavra. Assim, Pai, a cada um de nós aqui, muito obrigado. Os que estão em casa, louvado seja o teu nome. Os que nos assistem depois desse programa, abençoa-os também. E a todos nós, dá, Senhor, um almoço bom, um almoço justo, Senhor. Dá-nos a todos, ó Deus, uma tarde abençoada, frutífera, segundo a boa mão do Senhor. E à noite, que juntos possamos estar despertos e atentos e
corrermos para o Senhor novamente, para o culto ao Senhor, celebrando ao Senhor neste culto de missões. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Louvamos a Deus pela vida de todos. Deixamos aqui o desafio para a noite, tá? Culto de missões online e a oferta missionária, logicamente. E a oferta também para assistência social da igreja, tá? Então, quem trouxe oferta, a gente pode colocar lá no gasofilar na entrada. Não estamos fazendo momento, né? Momento de oferta. Deus abençoe a todos. Amém.